Regimes like this that have their power base in fear and intimidation tend to topple fairly quickly. I'm confident that our troops will be successful, and I think it'll go relatively quickly. It could last, 6 days, 6 weeks. I doubt 6 months. You can say 4 weeks, but it could be 6, it could be 8, it could be 3. We expect to last about 4 to 6 weeks. Right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. A história não se repete, mas muitas vezes ela rima. Se no passado eles acreditavam que a situação ia se resolver rápido e não foi o que aconteceu, levou 9 anos para ser resolvido, pode ser que o mesmo aconteça no momento atual. Aqui vocês podem ver que o petróleo sobe mais de 50% desde o início do ano e mais de 35% desde os inícios dos conflitos. Então, será que a Petrobras pode ir aos R$50 e a Prio ir aos 80? Será que faz sentido comprar essas empresas agora para estar exposto ao petróleo? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo, então sem enrolação, bora pro vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos. Aqui vocês podem ver que o petróleo subiu mais ainda, mais de 10% na sexta-feira, e aparentemente o mercado vai precificar ainda mais o petróleo se esses conflitos continuarem se agravando. No último vídeo, eu lembro que o petróleo estava na faixa aqui de quase $80 e já chegou em mais de $92. E os conflitos nessa região vêm se intensificando bastante, principalmente com o Irã atacando os países que são os seus vizinhos, principalmente também atacando infraestrutura petrolífera de todos esses países. E além disso, o que vem acarretando esse forte choque no preço do petróleo é o fechamento do Estreito de Hormuz, onde ninguém está passando mais para transportar nem petróleo, nem grãos, nem fertilizantes, nem nada. Então isso vem fazendo uma pressão fortíssima nos preços dessas commodities, se essa situação não se resolver o quanto antes. Além disso, vários países estão cortando um pouco da sua produção por conta que não tem mais o escoamento do petróleo como principal fonte aqui nessa região, onde mais de 20% da produção global vem exatamente desses países. E nesse gráfico vocês podem ver exatamente isso, o trânsito no estreito, como ele teve uma queda drástica, caindo para bem próximo de zero, ninguém está passando ali, poucos navios estão passando, e as commodities em água já chegaram em níveis bastante elevados desde o início do conflito. E aqui vocês podem ver exatamente isso que eu falei, a porcentagem desses países referentes à demanda global de petróleo, onde a Arábia Saudita corresponde a 9,5% da demanda total, Emirados Árabes 3,6%, Iraque 3,9%, Kuwait 2,4% e Irã 2,9%. Então mais de 20% da demanda global de petróleo e da produção também estão naqueles países e está acontecendo esses problemas. Então isso vai acarretar em um choque fortíssimo na oferta de petróleo global, o que vai forçar os preços ainda mais para cima nos próximos meses, caso nada disso seja resolvido. Aqui vocês podem ver o histórico onde aconteceram essas disrupções de oferta global por problemas que aconteceram em várias regiões do mundo. Em 1973, lá perto também dos Emirados Árabes, aconteceu uma disrupção onde 9% da demanda global foi interrompida e aconteceu uma alta fortíssima nos preços das commodities. Depois eu vou mostrar os gráficos sobre isso. Em 1979, 6% da demanda, 6% da oferta foi perdida por conta de problemas. 1990, 7% e agora 20% dessa oferta total de petróleo foi interrompida com esse grande choque. Por isso que eu acredito que a precificação atual que o mercado vem dando para o petróleo ainda é muito baixa em relação ao histórico e em relação ao problema atual, porque a porcentagem atual é extremamente elevada. Acredito que o mercado está precificando que tudo vai ser resolvido o quanto antes, como o governo americano vem falando, mas pode ser que não aconteça. Se a cada momento que isso não for resolvido e for escalando cada vez mais, eu acredito que o mercado vai começar a precificar cada vez mais alto o petróleo nos próximos meses, se nada disso for resolvido. Como isso é renda variável, não tem como garantir nada, não tem como eu falar para você que vai ser resolvido ou não, mas pelo histórico, não se resolve guerras do dia para a noite. E pode ser que daqui a pouco essa ficha caia também
para o mercado. E aqui eu vou mostrar para vocês o histórico do petróleo, lembrando que alguns dados aqui estão um pouco distorcidos porque não tinham o histórico exato, não tem uma precificação exata aqui nesses preços mais antigos, mas eu vou mostrar para vocês a alta que aconteceu de 72 a 74, onde o petróleo subiu mais de 180% naquela época. E também em 1979, que também estava naquele choque do petróleo, subiu mais de 165% naquele período. E olhando todo esse período de conflitos que aconteceram e problemas, o petróleo subiu mais de 1000% numa janela de 6 anos. Em 1990 também aconteceu uma forte alta, mais de 140% de alta no petróleo, e no momento atual, vocês podem ver que o mercado está um pouco cético quanto a isso. Ele acredita que vai tudo se resolver o mais rápido possível. E o petróleo sobe apenas 35, quase 39% desde o início desses conflitos. E obviamente o mercado está fechado agora no final de semana, mas tem o mercado de final de semana para as commodities. Óbvio que a liquidez é um pouco baixa e tudo mais, mas o petróleo continua subindo por conta da escalada de vários problemas ali naquela região. E eu acredito fortemente que não deve demorar muito para o petróleo ser jogado aqui para a região de 105 a 110 dólares. E se esse conflito não for resolvido, eu não descarto a alta possibilidade do petróleo chegar ali na faixa de 150 dólares. Por isso que eu falo com vocês, se você não está posicionado em petrolíferas antes desse acontecimento, se você não comprou o petróleo, empresa de petróleo, quando o petróleo bateu ali 60, 65 dólares, por que você está olhando para petróleo agora? Você vai fazer parte da manada? Você está querendo comprar topo? Porque se tudo for resolvido e essa oferta global voltar ao mercado, o preço do petróleo vai cair com força. Isso é facilmente deduzível. Então, vocês podem ver que essa alta recente é bem forte, obviamente é bem forte, mas pode ser que ela termine a qualquer momento. Se você não está posicionado em petróleo no momento atual, eu ficaria bem longe para você não quebrar a cara tentando fazer algum trade ali, tudo for resolvido e o mercado voltar novamente a precificar o petróleo aqui na faixa de 70 dólares, que é o que o mercado diz que é o preço padrão para os próximos anos. Outro motivo que me leva a crer que esse petróleo ainda está muito mal precificado é essas notícias recentes que já vinham acontecendo nos últimos dias de cortes na produção de petróleo dos principais países ali. Obviamente que ainda não foi da Arábia Saudita. O Iraque destacou que a produção de petróleo dele caiu em 3 milhões de barris por dia, sai de uma produção de 4,3 para 1,3 milhões de barris por dia. Então, vocês podem ver que é uma queda muito acentuada, uma queda de praticamente 60% da produção do Iraque. Isso também vem acontecendo não da mesma forma, mas os Emirados Árabes e o Kuwait falam que estão iniciando cortes de produção de petróleo por conta que não tem mais como escoar petróleo na região e não tem mais onde guardar o petróleo que foi produzido, que foi extraído. Não tem mais capacidade para estoque. Então, essas empresas estão cortando a produção para não perder esse tipo de ativo. Então, é isso que está acontecendo no momento atual. Caso tudo se resolva, ainda vai demorar algumas semanas para o preço voltar ao normal, porque essas empresas vão ter que escoar esse petróleo e depois começar a aumentar a produção aos poucos ao decorrer desses dias. E aqui vocês podem ver que eu já mostrei esse slide no último vídeo, onde o início do conflito da Guerra do Golfo fez com que o petróleo subisse em um dia 10%, um mês 29%, em 3 meses mais de 65%. E essa região é uma região parecida da região atual que está acontecendo essa guerra do Irã. Então pode ser que o mesmo aconteça no futuro próximo, não tem como eu saber. E é o que eu destaco, eu já estou posicionado em petrolíferos, eu tenho uma posição relevante em Prio, eu tenho uma posição relevante em Petrobras, são grandes partes da minha carteira, mas qual é o ponto? Eu já comprei elas em preços bem menores, onde o petróleo estava cotado ali na região de 65, 60 dólares. Eu agora só estou esperando. Eu não fico correndo atrás dos preços agora, tentando correr atrás do atraso, porque pode acontecer todos esses problemas sejam resolvidos e quem se posicionou tentando ir na manada quebre a cara. E esse gráfico aqui é muito interessante, eu já mostrei em outros vídeos a forte correlação
que todas as commodities têm entre si. Aqui vocês podem ver o gráfico do ouro, aqui é o gráfico do cobre, em verde, em azul é o ETF de energia, que é o ETF de petróleo, energia lá nos Estados Unidos seria o petróleo. Em laranja são as commodities agrícolas, porque não é só um problema do petróleo ali na região. Ali aquela região é forte em exportação de ureia, exportação de fertilizantes, então isso tudo vai acarretar altas fortes nos preços das commodities agrícolas no futuro próximo, principalmente se o petróleo continuar nesses níveis elevados. Mas aqui nesse gráfico vocês podem ver a forte correlação que todas as commodities têm entre si. Quando o ouro subiu, não levou muito tempo para o cobre subir e não está levando muito tempo para o petróleo subir. E daqui a pouco podemos ter sim as commodities agrícolas subindo com bastante força nos próximos meses. E voltando aqui para o gráfico do petróleo, eu vou mostrar para vocês que, além disso, a inflação dos Estados Unidos está extremamente correlacionada com os preços do petróleo. Observem que os picos de inflação nos Estados Unidos aconteceram exatamente em picos de preço do petróleo. Nos próximos meses, a inflação americana começar a aumentar de uma forma bastante acelerada por conta desse aumento nos preços do petróleo, especialmente porque a gasolina é totalmente correlacionada com os preços do petróleo, como vocês podem ver aqui. Então, se o petróleo sobe, a gasolina sobe. Se a gasolina sobe, tudo que é transportado e precisa de gasolina para chegar em algum lugar vai subir da mesma maneira. Então, é por isso que petróleo causa inflação diretamente. E agora focando em Petrobras e PRIO, principalmente, nesse gráfico aqui das projeções do BTG, não tem os preços de petróleo mais $100, porque eles não esperavam que isso fosse acontecer. Ninguém esperava. Por isso que você tem que comprar quando está barato, que era basicamente aqui. Quando estava em $65, estava tudo feio. Petrobras com 7% de fluxo de caixa livre yield, PRIO com 20%. Ninguém queria comprar. E agora que o petróleo está em $90 e provavelmente pode chegar a mais $100 nessa semana, se tudo não for resolvido, vocês podem ver que o fluxo de caixa livre yield da Petrobras já está em 17%. Se o mercado não reprecificar ela para cima, ela em um ano, se o petróleo se mantiver nesses patamares de $90, ela vai gerar quase 20% do seu valor de mercado, mesmo com a Petrobras aos R$42. E se não me engano, essas premissas aqui do BTG era quando a Petrobras estava nos níveis aqui de quase R$41. Então é basicamente essa porcentagem mesmo. E a PRIO, com esse petróleo a $90, ela vai gerar 32% de fluxo de caixa livre yield. Lembrando que a PRIO tem um pouco mais de risco por ser uma Junior Oil, que é uma petrolífera bastante pequena, que qualquer tipo de problema que acontecer ali na sua produção, nos seus campos, ela vai ter uma queda de produção. É totalmente diferente da Petrobras, que tem diversos campos, não tem muito como comparar as duas, porque a Petrobras é uma gigante do setor aqui na nossa bolsa. E eu nem atualizei aqui a minha planilha em relação aos preços da Petrobras e da PRIO, mas eu estou destacando novamente aqui que meu preço teto para a Petrobras era em R$38 e para a PRIO em R$52. Isso aqui era quando o petróleo estava nos $65. Agora que o petróleo subiu, eu não vou aumentar meu preço teto, porque também o risco do petróleo voltar aos preços de $60, $70 também é alto, porque se tudo se resolver, como eu falei esse vídeo inteiro, esse petróleo pode desabar com força. Então, eu me posicionei antes de qualquer coisa do tipo fosse acontecer, não tinha como eu saber que isso ia acontecer, mas eu estipulei esse tipo de preço. Você vai falar, pô, Thiago, mas PRIO vai gerar mais de 30% de fluxo de caixa livre yield, mesmo nos R$57, com o petróleo a $90. Ela estaria barata? No papel, sim. Mas e se o petróleo voltar para os $60 e você pagou 57? Ela vai estar extremamente barata? Na minha visão, não. Ela vai estar no preço para um pouco cara. Então, essa é a visão que você tem que ter em relação à empresa de commodities. Você tem que olhar além da geração de caixa dela, você tem que olhar para o preço da commodity quando você está montando posição. O ideal é sempre montar posições em empresas de commodities quando o preço está bastante defasado. E aqui vocês podem ver exatamente isso no gráfico do petróleo, onde, como eu destaquei, o petróleo já vinha nesse canal de baixa e depois do início desses conflitos, ele simplesmente ignorou totalmente esse canal e só rompeu para cima. Eu acredito, como eu já destaquei nesse vídeo, em um petróleo em mais $100 e se tudo não for resolvido,
não é de se descartar o petróleo na faixa de 152 dólares. E olhando para a ADR da Petrobras, a Petrobras em dólares lá na Bolsa Americana, vocês podem ver que ela ainda está longe do canal. Ela teria que subir mais de 12% em dólar para chegar aqui no topo do canal. E o topo do canal pode ser rompido da mesma forma que foi rompido o canal de baixo aqui do petróleo. Então, não duvide da Petrobras ir para preços bem maiores caso tudo isso não seja resolvido. E vocês podem ver que o próximo alvo para a Petrobras seria ali no 19,51, que é basicamente o topo do canal. Então vocês conseguem ver que existem algumas coisas que você consegue olhar além do petróleo. O petróleo, o que eu fazia? Eu não sabia exatamente onde era o fundo do petróleo, mas quando ele estava bem abaixo no canal, eu já aumentava um pouco minhas posições. E, como eu destaquei, não é nada fora do mundo o petróleo chegar aqui na faixa de 150 dólares se todas essas tensões não forem resolvidas. Então é isso, pessoal. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês têm Petrobras ou PRIO na carteira dos senhores. Eu, como eu já destaquei, eu tenho as duas empresas, eu tenho uma posição bem grande em Petrobras e uma posição menor em PRIO. Depois eu vou fazer um vídeo atualizado da carteira do canal, eu esqueci de fazer esse vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês acham que esse conflito vai se resolver no prazo que o governo americano acredita. Se isso acontecer, podemos ter sim uma queda forte nos preços do petróleo, mas como eu já destaquei nesse vídeo, não tem como saber se isso vai acontecer, não tem como saber se vai acabar tão cedo. Se você for inscrito nesse canal, já deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E se você for novo por aqui, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Ao decorrer da semana, se tivermos mais atualizações, o petróleo continuar explodindo, eu farei mais vídeos a respeito disso. Então, te vejo nos próximos vídeos. Um forte abraço.